Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu vim aqui hoje dar uma mensagem diferente, porque este programa de hoje vai ser um programa diferente. E eu sou um cara estranho, as pessoas acham que eu sou meio louco, mas porque eu sou transparente. E eu acredito realmente que não vale a pena vestir uma máscara, assumir uma persona, é muito melhor sermos nós mesmos. E por isso eu vou deixar o jogo aberto para vocês. O que aconteceu? Em maio de 2018, eu tive a oportunidade de ir em Minas e, num convênio do SES com o Supremo, gravar 3 episódios muito legais do Papeando com Pamplona. O primeiro foi com Pepe Chaves e entrou já no ar sobre novas tecnologias e relação de trabalho. Isso já foi no Papeando de maio. E tivemos mais 2 gravações fantásticas. A primeira, que você vai ver hoje, com Bernardo Gonçalves Fernandes, um dos maiores talentos da nova geração de constitucionalistas brasileiros, falando de um tema sensacional, que é discurso do ódio, tema que está na ordem do dia. E isso, meus amigos, foi um episódio maravilhoso mesmo. Só que este episódio e o outro, com Bruno Zampier também, sensacional, sobre bens digitais, de repente, parte das gravações se perderam por uma questão técnica. E aí nós tínhamos já as respostas da plateia, as respostas dos entrevistados, mas a minha parte da pergunta sumiu tudo. Então ficou uma imagem assim desconexa, a gente disse, poxa, eu não posso botar o programa no ar assim. O pessoal disse, que tal fazer um produto diferente, só com as perguntas? Eu disse, não. Eu quero que vocês tenham o privilégio de ver a inteligência desses 2 jovens professores e a plateia maravilhosa que a gente reuniu para fazer perguntas para eles. E aí eu disse, sabe uma coisa? Vamos fazer um papeando diferente. Eu vou gravar de novo, ainda que para uma câmera, dizendo quais são as perguntas, trazendo isso, para que a plateia possa ter este prazer de ouvir essas 2 fulgurantes inteligências. E aí você vai ter essa oportunidade. Não estranho meio meu visual, lá eu estava sem barba, agora eu estou de barba, mas está valendo tudo. O mais importante é podermos ter essa oportunidade de falar de direito com profundidade e leveza. E vamos começar o programa. Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Olá pessoal, hoje falaremos sobre discurso do ódio, papeando com um dos grandes talentos da nova geração de constitucionalistas brasileiros, professor Bernardo Gonçalves Fernandes, que é professor da UFMG, doutor em Direito e, sem sombra de dúvida, uma figura apaixonante. Olha, vamos começar o programa? Vamos papear! O que se entende contemporaneamente por discurso do ódio? O discurso do ódio, Pamplona, é muito interessante porque ele envolve todo um conjunto de incitação à discriminação envolvendo raça, etnia, religião, sexo, cor e gênero, todo um conjunto de situações nas quais as pessoas vão ser discriminadas, vão sofrer determinados tipos de preconceito a partir de um conjunto no qual elas estão inseridas, que envolve, como eu já disse, raça, etnia, cor, origem, sexo e todo o arcabouço. No caso do Brasil, especificamente, né, nordestinos, negros, gays, lésbicas e todo o aparato que gera esse desconforto nas pessoas, que diminui as pessoas, que silencia as pessoas. Historicamente, como começou a preocupação com este fenômeno? O discurso do ódio, em termos modernos, ele remonta ao pós-Segunda Guerra Mundial, sim, especificamente os horrores da Segunda Guerra Mundial, que nós vivemos, né, o Holocausto, e a partir do momento em que começam a surgir teorias revisionistas sobre o Holocausto, afirmando que não existiu o Holocausto, que foi um exagero, que aquilo foi usado instrumentalmente pelos judeus para construir o Estado de Israel ou para atacar determinados tipos de inimigos dos judeus, ou, né, especificamente nesse setor,
surge, em termos modernos, o discurso do ódio, isso na seara europeia. Certo. E na seara norte-americana, que é o outro núcleo, o grande núcleo do discurso do ódio, surge a partir do Civil Rights Act, de todo um conjunto de atos da década de 60, de especificações discriminatórias aos negros e, posteriormente, no embate com o aspecto envolvendo as mulheres e, posteriormente, gays, lésbicas, né? E todas as minorias aí que vão existir tanto no aparato norte-americano, que é muito forte em termos de buscar direitos civis, né? E também no aparato europeu, sobretudo o europeu no nicho específico do revisionismo. Há uma disciplina legal no Brasil sobre o tema? Há o início de discussão pós-Constituição de 88. Porque se nós formos fazer uma análise do discurso do ódio, me permita voltar aqui na relação Estados Unidos e Europa. Pois não. Né? Os Estados Unidos ele tem uma postura sobre o discurso do ódio de forma mais restritiva a trabalhar a questão do discurso do ódio em si em relação à liberdade de expressão. Deixa eu explicar melhor isso. O que significa? Os Estados Unidos ele permite mais o discurso do ódio, ele engloba o discurso do ódio dentro da liberdade de expressão, ele encampa dentro da liberdade de expressão o discurso do ódio. O direito norte-americano e a Suprema Corte norte-americana e a maioria da doutrina norte-americana entende que o discurso do ódio faz parte da liberdade de expressão. Esse é um aspecto interessante. Por que isso é um aspecto interessante? Porque, a partir desse momento, o Estado ele, tem ou deve atuar de forma neutra, ele deve atuar de forma a não regular a questão. Portanto, discursos os mais nocivos, os mais perversos, os mais inadequados são permitidos, porque o Estado não vai regular isso. E ele só deve agir de forma instrumental em determinadas situações de fighters words, ou seja, de palavras perigosas, ou quando existir um claro e iminente risco a determinadas comunidades ou a determinadas pessoas. Só assim, excepcionalmente, o discurso do ódio é combatido, porque no mais vigora a liberdade de expressão. Diferentemente da Europa. A Europa não. A Europa, ela trabalha com uma concepção oposta. França, a Alemanha, criminalizam o discurso do ódio. Tá? Afastam o discurso do ódio da liberdade de expressão. E aí entra o Brasil. Quais são os limites da liberdade de expressão para não ingressar na seara do discurso do ódio? Esse é o problema. Nós vamos pegar os grandes hard cases dos Estados Unidos. Nós temos um hard case de 1969, por exemplo, onde um indivíduo numa fazenda em Ohio fez um discurso contra os negros. Ele estava lá no seio da Ku Klux Klan, foi acusado, o caso chega na Suprema Corte e a Suprema Corte diz, não, o Estado não regula essa questão, o discurso do ódio é permitido, faz parte da liberdade de expressão, a não ser que sejam palavras perigosas, os fighting words, ou a não ser que nós estejamos diante de clear dangers, ou seja, de situações de real e iminente perigo a determinadas pessoas. Esse indivíduo não, ele estava apenas numa fazenda, ele fez um discurso no interior de Ohio, junto com as seclas dele do Ku Klux Klan, portanto ele não iria causar dano a ninguém. A grande questão, Pamplona, o discurso do ódio, ele só pode ser combatido quando há claro e iminente risco a determinada comunidade, risco real e efetivo a pessoas ou comunidades, ou ele pode ser combatido apenas no campo das ideias, apenas quando se lançam ideias em abstrato, e essas ideias em abstrato, em livros, em gestos, em figuras, em textos, em discursos, podem fazer com que haja um efeito inibidor, um efeito silenciador e discriminatório ao extremo que gera excessivo dano a determinada comunidade. Como é que a gente fica nisso? Qual o conselho que você daria a alguém que se sente vítima de discurso do ódio? Aqui tem uma questão central. Óbvio que o conselho que eu daria é procurar as instâncias devidamente jurídicas, né? Uma notícia-crime, todo o aparato que envolve a Lei 7.716 e a atualização da lei. O artigo 20 da lei é muito claro no que tange a todo o background de como devemos nos portar em relação a discursos discriminatórios, preconceituosos de raça, cor, etnia, religião, sexo, gênero. Então, procurar os meios jurídicos. Agora, Pamplona, eu tenho um desafio. É o desafio do seguinte:
E adianta, e só adianta procurarmos os meios jurídicos. Por quê? Porque será que trabalhar o efeito de inibir o discurso do ódio vai fazer com que esse discurso do ódio seja reduzido, seja diminuído? Será que o aparato jurídico é que é o principal? Essa é uma questão que deve ser colocada. Claro. Não adianta nós dizemos, vá e procure a polícia. Mas nós vamos enxugar gelo ou não? O nosso programa não é um privilégio só meu de entrevistar. Tem uma galera que vai fazer umas perguntas para você. Daqui a pouco a gente volta. Professor Bernardo, meu nome é Vinícius. Gostaria de saber como combater o discurso do ódio. Oi, Vinícius. Como nós já tínhamos aí trabalhado no final, quase no final da entrevista, né? Existem várias formas de combater. Uma é a jurídica penal. Mas ela ataca o problema, mas ela ataca de forma superficial. A forma principal de combater é elevando grupos minoritários a uma categoria de empoderamento tal que façam que eles participem do jogo e da arena pública e do debate, fazendo com que eles, em igualdade de condições, levantem pretensões de validade criticáveis para que, no decorrer do tempo, consigam demonstrar efetivamente dentro do seio social a voz e a vez deles. Sabe por quê, Vinícius? Porque tem uma questão central. A questão é a seguinte: quanto mais o discurso do ódio é fomentado, mais aqueles indivíduos daquele grupo pensam o seguinte: olha, se eu continuar nesse grupo, eu vou ser atacado, eu vou ser discriminado, eu vou sofrer preconceito. Então, ou eu saio desse grupo para não sofrer isso, ou eu continuo sofrendo. Por isso que o efeito do discurso do ódio, ele é terrível, ele é um efeito inibidor, ele é um efeito silenciador, ele é um efeito hierarquizador e escravizador das pessoas. E elas acabam saindo do grupo, elas acabam tentando se desacoplar do grupo, tá? É o negro que tenta não ser negro, é o gay que fica no armário, é o nordestino que quer virar paulista, enfim. Não é essa a grande questão. A grande questão é como o Estado e a sociedade civil organizada podem atuar em conjunto para empoderar esses grupos, para que eles participem da arena pública com razões públicas em igualdade de condições e consigam desmascarar, ou pelo menos diminuir, ou criar determinadas situações de relativização desse discurso discriminador. Em síntese, embora a repressão seja válida, muito melhor do que a repressão é a promoção daqueles que são excluídos. Professor Bernardo, meu nome é Cláudia, e a minha dúvida é a seguinte: qual é a relação entre discurso de ódio, preconceito e discriminação? Cláudia, essa pergunta é muito interessante. O discurso do ódio, ele explicita a discriminação, que existe em determinados setores, por grupos específicos, que vão discriminar. E essa explicitação da discriminação coloca em relevo o preconceito, que só é possível a partir do preconceito, ou seja, essas preconcepções hierarquizadas de classes, categorias, gêneros e religiões, né? A minha classe é melhor, a minha religião é melhor, o meu país é melhor, a minha etnia é melhor, enfim, todos nós sabemos, Cláudia, com o projeto Genoma do ano 2000, que existe só uma raça, né? É a raça humana, e não há que se discutir isso. Enfim, a diferença de genes é mínima, e ela pode existir entre os próprios negros, entre os brancos, entre os judeus, entre os hindus, os amarelos, orientais, quem quer que seja. Então, a discussão é sempre pensar no discurso do ódio como algo que explicita a discriminação, que é fomentada pelo preconceito. Ou seja, combater o preconceito é interno, que é cultural, e a discriminação é a conduta que muitas vezes é externalizada pelo discurso do ódio. Muito bem. Meu nome é Patrícia, professor Bernardo. Eu gostaria de saber como têm se pronunciado os tribunais no que tange ao discurso do ódio. Patrícia, os tribunais brasileiros estão mais acoplados à perspectiva europeia de levar em consideração o discurso do ódio na relação com a liberdade de expressão de uma forma mais específica do que os tribunais norte-americanos, o direito norte-americano. Vou explicar isso melhor para você entender, Patrícia. Seguinte, o Brasil é um país
que pelo artigo 20 da Lei 7.716 e atualizações dela, e pelo Supremo Tribunal Federal, o caso Elvanger, né, um caso julgado, um HC julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2004, o Supremo é um tribunal, seguindo o padrão do Tribunal Constitucional Alemão, do Conselho Constitucional Francês e de outros tribunais da Europa, é um tribunal que leva a sério a ideia de liberdade de expressão contra o discurso do ódio. Ele não trabalha na perspectiva norte-americana, ou pelo menos não vem trabalhando em regra. E o caso Elvanger é um caso clássico, no qual um editor gaúcho, né, desenvolveu uma teoria revisionista, enfim, criticando, humilhando, hierarquizando, escravizando, deturpando, discriminando, com preconceito aí, ó, da raiz do problema, os judeus, e o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, não concedeu o HC para esse editor gaúcho, e, enfim, fica claro que o Brasil é um dos países que não tolera o discurso do ódio, em regra, a partir do entendimento legislativo, infraconstitucional, constitucional e pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo menos por enquanto é assim. Então o Brasil está mais perto da Europa do que dos Estados Unidos. Olá, professor Bernardo. Meu nome é Fernanda e eu gostaria de lhe perguntar como as plataformas digitais têm contribuído na disseminação do discurso de ódio. Fernanda, sem dúvida, as plataformas digitais são um catalisador do discurso do ódio em sede mundial. É impressionante, né? A pseudo-invisibilidade, né? Porque é óbvio que nós sabemos que dá para descobrir quem é. Enfim, existe um aparato. Os tribunais do Facebook, né? Mas a pseudo-invisibilidade, em tese, a abstrata invisibilidade que existe, gera um mecanismo facilitador para externalizar complexos, preconceitos, discriminações. Isso é visto categoricamente no Brasil, no que tange aos negros. Nós temos casos recentes, né, do Bruno Galhaço, entre outros, Thaís Araújo, entre outros, e também nordestinos, também pessoas pobres, questões religiosas, né, na Bahia, com uma crítica na internet aos afrodescendentes, no que tange às matrizes religiosas que estão com muita sede, muita força na Bahia. Então, é sim um catalisador do discurso do ódio à internet, com essa pseudo-invisibilidade, né, que daria como uma blindagem para imaginar o indivíduo poder falar o que pensa, calcado numa liberdade de expressão que, na verdade, está sendo deturpada. Os haters, né? Os haters. Professor Bernardo, meu nome é Andressa. Eu gostaria de saber o seguinte: quais são os bens jurídicos e interesses jurídicos mais atacados no discurso do ódio? Andressa, essa pergunta é interessantíssima, né? Porque tem um fechamento aqui interessante. O bem jurídico atacado no discurso do ódio é a dignidade da pessoa humana e a igualdade. Nós temos que lembrar que nós estamos diante de condutas que vão ferir uma coletividade, discriminando, diferenciando essa coletividade em termos de raça, sexo, religião, cor, gênero, etnia. Então, o bem jurídico é a dignidade e a igualdade. E é engraçado isso porque nós percebemos, né, que o sujeito passivo não é determinado. E aí tem aquele contraponto clássico com a injúria preconceituosa lá, né, no qual existe um sujeito passivo determinado, que existe lá o bem jurídico de ofensa a determinado indivíduo específico, que está sendo lá violado na sua honra, enfim, subjetiva. Aqui não. Aqui nós estamos diante de uma questão que envolve um grupo específico, portanto, estamos diante de uma situação que envolve a dignidade da pessoa humana e que envolve a igualdade, que não há um sujeito passivo delimitado, né? Isso, para fechar, eu queria fazer um contraponto, lembrando, e é o meu recado final, que falar de discurso de ódio não é
uma tarefa simples em poucos minutos, mas eu não posso deixar de falar de uma grande dicotomia que existe, né? De um debate que existiu em Oslo entre Ronald Dworkin e Jeremy Waldron, professor de Nova York, né? O Waldron, aluno de Dworkin, e Dworkin falecido. Porque o recado final envolve justamente essa ideia que está por trás, todos vocês aqui, desse sujeito passivo indeterminado e dessa ofensa à dignidade. Porque Dworkin vai dizer o seguinte: estou na lógica norte-americana. Não é porque eu sou norte-americano, não. É porque eu concordo com ela. Quanto mais discurso do ódio, melhor. Nós temos que dar o direito de sermos odiados e o direito de odiarmos. Por quê? Porque o discurso do ódio, ele legitima a democracia. Ele tira as pessoas com ódio debaixo da terra, levanta a cabecinha delas para que nós possamos ver elas e nós vamos saber quem são os inimigos. E quanto mais discurso do ódio, mais nós temos como combatê-lo em igualdade de condições, brigarmos por essa igualdade de condição, desse empoderamento, para combatermos ele e para reduzirmos ele no debate, na arena pública. Então, quanto mais discurso do ódio existe, ele é chato, ele é mesquinho, ele é terrível e repugnante, mas ele é necessário para que nós saibamos quem é o nosso inimigo. Ai de quem não sabe quem é o inimigo. Dworkin diz isso. Waldron, em Nova York, vai dizer, não. O discurso do ódio, ele ofende a dignidade da pessoa humana, seja em termos abstratos, seja em termos reais e concretos, específicos. Estamos diante de uma razão pública, uma arena, uma comunidade de princípios que não tolera isso. Então, é preferível eliminá-lo, é preferível reduzi-lo, é preferível afastá-lo. Por quê? Porque ele ofende a dignidade humana e ofende a igualdade. Portanto, eu convido vocês e eu convido o Pamplona a qual dos dois lados está certo? Dworkin ou Waldron? Um abraço. Mais do que saber de qual lado estamos buscando, ou qual está certo, o mais importante é compreendermos. Por quê? Porque quando a gente consegue abrir os nossos horizontes para imaginar e ver aonde nós não víamos antes, nós estamos tendo a oportunidade de aí sim aprender a mudar essa sociedade. E uma das lógicas, Bernardo, foi um prazer enorme te conhecer. Eu não te conhecia pessoalmente. E eu estou muito satisfeito em me tornar o seu mais novo amigo de infância. E com essa possibilidade aqui de divulgar, fazer, olha só, tá fazendo o merchandising dele. Okay. E mais do que isso, fazendo um brinde aqui em cima do livro. Ó. Olha que coisa bonitinha. Um abraço, meus amigos. E temos de encerrar o programa pensando sempre nessa ideia de falar do direito com profundidade e leveza. E talvez falar que o ódio revele muitas vezes uma podridão interna que muitas vezes precisa vir à tona. Daqui a pouco a gente volta.